The lunatic is on the grass. The lunatic is on the grass. Olá! Chegamos então à nossa 9ª aula. Já estamos quase na metade do nosso curso, que homenageia as 3 obras de 1967 inaugurais do pensamento de Derrida. E hoje nós então vamos nos dedicar a um ensaio que está na Escritura e a Diferença, e que é um ensaio em que Derrida vai se debater com outro grande titã do pensamento francês da segunda metade do século XX, que é o Michel Foucault. Ambos, Derrida e Foucault, constituem praticamente os 2 intelectuais mais lidos da França no segundo período do século XX. A gente pode dizer que a área de influência deles é muito ampla, uma área que não só abrange a filosofia, como também abrange ciências humanas, abrange as artes, abrange a política, uma série de campos no qual o pensamento desses 2 filósofos tem um altíssimo impacto. Foucault era um pouco mais velho que Derrida e acabou sendo para Derrida também um mestre. Entre eles existia o Louis Althusser, como uma figura comum, e Derrida vai estar, inclusive, um pouco mais próximo de Foucault do que de Althusser nesse momento histórico. Não só do ponto de vista político, porque ambos já não se identificavam com sequer com as versões renovadas do marxismo, como é o caso do Althusser, e também nas práticas políticas do Partido Comunista Francês. Esses 2 filósofos, além de outros, claro, mas especificamente esses 2 que a gente está falando, eles tiveram uma posição, digamos assim, de distanciamento em relação a essa maneira althusseriana de se relacionar com a política e com o marxismo. Por que eu até menciono Althusser para começar? Porque o conceito como nós vimos já na aula sobre epistemologia e depois sobre estruturalismo, o conceito de prática teórica, que é uma noção materialista de ciência, entendendo a ciência também como uma ação e a teoria também como uma prática teórica, ele ainda, em Althusser, ele ainda carregava uma importante distinção para o marxismo, que, de certa maneira, Foucault vai ser o primeiro, ou melhor, vai ser alguém que vai romper, e sob esse aspecto vai ser uma influência para Derrida, que é a noção de ideologia. De alguma maneira, em Althusser permanecia essa ideia de que era necessário separar a teoria, a ciência, da ideologia, e que, portanto, esse processo era um processo determinante para nós purificarmos o conhecimento desse elemento do poder. Nós vamos ver, em Michel Foucault, a gente vai ver que isso vai se transformar. Na verdade, para Foucault, ao contrário do que se diz, não é que a ciência seja simplesmente um efeito do poder, mas, na medida em que nós passamos a considerar as práticas epistemológicas como práticas concretas no mundo, como práticas situadas, práticas vinculadas a fenômenos materiais no mundo, a dimensão do poder ela nunca mais vai poder se apagar. Ou seja, a gente não tem aí simplesmente nem aquela relação clássica entre ciência e ideologia, na qual a ciência era algo que se purificava da ideologia, e nem o oposto, que aí talvez possa ser o equívoco de algumas leituras, até se poderia chamar de leituras pós-modernas, algumas leituras que colocam simplesmente a coisa ao contrário, no qual a relação entre ciência e poder é uma relação na qual o poder estabelece o que é verdade, e, portanto, a própria ideia de ciência aí perde força. Então, na verdade, essas duas posições não correspondem à maneira como Foucault articula essa relação entre saber e poder, que
na verdade, é mais intrincada, é mais complexa, e é sobre ela que ele vai se debater, né, sobretudo a partir das suas duas grandes estratégias metodológicas, que são a arqueologia e a genealogia. Então, isso vai ser sem dúvida, um legado que Foucault vai deixar e que vai aparecer frequentemente no pensamento derridiano, né, o quanto o logos, né, o quanto essa instância intelectiva, o quanto essa instância cognitiva do mundo está situado, né, em relações de poder no mundo material, como não é possível simplesmente dissociar uma coisa da outra, né, e como isso para Derrida vai se manifestar a partir dos vários privilégios arbitrários, né, que o pensamento fonologo, antro, falogocêntrico, né, estabelece em torno de partes dessas dicotomias que acabam se sobrepondo às outras partes, né? Então aqui a gente tem claramente uma herança Foucaultiana acerca do pensamento em torno ao pensamento de Derrida. Antes da gente entrar no ensaio, né, o Código e a História da Loucura, vamos ouvir um trecho do artigo no qual Derrida mostra essa dívida em relação a Foucault. Livro sob tantos aspectos admirável, livro vigoroso em seu alento e estilo. Ainda mais intimidador para mim, pois guardo por ter tido há algum tempo a oportunidade de receber os ensinamentos de Michel Foucault, uma consciência de discípulo admirador e agradecido. Ora, a consciência do discípulo, quando este começa, já não digo concorrer, mas a dialogar com o mestre, ou antes a proferir o diálogo interminável e silencioso que o constituía como discípulo, a consciência deste é nesse momento uma consciência infeliz. Começando a dialogar no mundo, ou seja, a responder, ela se sente permanentemente já flagrada em erro, como a criança que, por definição, como seu nome indica, não sabe falar, não deve de maneira alguma responder. E quando, como no caso presente, esse diálogo corre o risco de ser ouvido, erroneamente, como uma contestação, o discípulo não pode deixar de se sentir por isso mesmo já contestado pela voz do mestre que precede a sua. Ele se sente indefinidamente contestado, ou recusado, ou acusado. Como discípulo, ele o é pelo mestre, que fala nele antes dele, para censurá-lo por levantar essa contestação e recusá-la de antemão, já que a desenvolveu antes dele. Como mestre interior, ele é então contestado pelo discípulo, que ele também é. Essa interminável desventura do discípulo se deve, talvez, a que ele não sabe ou ainda esconde de si mesmo que, assim como a vida verdadeira, o mestre talvez esteja sempre ausente. É preciso então quebrar o vidro, ou antes o espelho, a reflexão, a especulação infinita do discípulo sobre o mestre. E começar a falar. Então, nessa passagem fica clara a admiração de Derrida em relação a Foucault, né? Sua posição de discípulo e o quanto é sempre desconfortável para qualquer discípulo romper com o seu mestre, né? Na medida em que a primeira censura, como ele coloca ali, é uma censura interna, mas que em algum momento é necessário quebrar esse espelhamento, né? Em algum momento é necessário romper com essa relação espelhada. É engraçado que também nessa relação entre mestre e discípulo que Derrida faz menção, a gente pode ler uma espécie de referência subliminar à própria dialética do senhor e do escravo, de Hegel, né, que era uma parte importante aí do debate francês desse período, né, como nós já vimos, começando por Kojève, passando por Bataille, né, até mesmo Lacan, são bastante influenciados por essa discussão. E, como a gente vai ver, um dos personagens que está por trás aí
do debate entre Derrida e Foucault é exatamente Hegel. Né? Aliás, Derrida refere Hegel, né, e refere o quanto Hegel está presente na história da loucura como um ponto importante na sua crítica de Foucault. É preciso dizer que isso não foi simplesmente algo pacífico, né? Aconteceu de depois os dois filósofos terem uma relação em forma de rixa, né? Correm muitas histórias acerca disso, né? Houve quem dissesse que Foucault teria ficado muito revoltado com a leitura que Derrida fez da história da loucura, se focando em 3 páginas apenas da obra gigante que é a História da Loucura, e querendo então confrontar o projeto Foucaultiano a partir simplesmente de 3 páginas da leitura de Descartes, né? A própria resposta de Michel Foucault é uma resposta bastante agressiva ao texto de Derrida. O biógrafo Benoît Peter, ele coloca uma história um pouco diferente. Ele diz que, na verdade, Foucault recebeu bem a crítica à história da loucura, achou interessante o texto de Derrida, mas que algum tempo depois, não muito tempo depois, alguém teria escrito em uma revista do qual Derrida fazia parte do comitê editorial um artigo extremamente virulento contra o pensamento Foucaultiano, e Foucault teria ficado chateado por Derrida não ter de alguma maneira barrado esse texto, né? E isso é que teria levado então ele a escrever aquela resposta bastante agressiva, né? Independentemente de quem tem a verdade aqui, né? O fato é que houve, né, essa rixa entre os filósofos, que inclusive é uma rixa que a gente pode especular que também interferiu na relação entre Derrida e Deleuze, de quem Foucault era muito amigo, né? E talvez tenha aí dificultado um certo diálogo que em um momento até o Jean-Luc Nancy tentou promover, né, entre Derrida e Deleuze. Um outro evento anedótico que se conta sobre isso é do John Searle, né, que se tornou um inimigo de Derrida, quando Derrida então publica um texto sobre John Austin, que está no Margens da Filosofia, e Searle, que também é um herdeiro de Austin, né, se coloca numa posição quase ofendida com aquele texto, né, dizendo que o texto seria absurdo, e publicando então uma crítica bastante violenta, né, e Derrida então responde nesse livro Limited Inc., onde ele faz uma crítica também bastante forte ao Searle, sobre a forma como ele havia lido o seu ensaio. E o próprio Searle, uma vez, espalha que Foucault teria dito que a desconstrução era uma política do terror, né? Que Derrida estaria aí, então, promovendo essa política do terror em relação às outras iniciativas teóricas, né? Então é só para dizer que essa relação realmente foi bastante ácida, né? E a gente tem, às vezes, assim, rivalidades entre as escolas, o que não é muito interessante, mas também a gente tem aí aproximações bastante, digamos assim, temerárias, né? No sentido de sem observar, assim, diferenças entre os filósofos que também são perigosas, né? Então a gente tem que se colocar nesse difícil equilíbrio entre uma coisa e outra. Naquele texto que eu mencionei na aula sobre filosofia francesa, escrito por Alain Badiou, o Badiou faz a referência do quanto, no final das contas, a figura de Descartes e a própria questão do sujeito acaba sendo uma questão sempre presente como uma típica questão da filosofia francesa, né? E, de fato, ele cita justamente esse episódio entre Derrida e Foucault como um exemplo, né, da centralidade dessa questão. Porque Derrida vai tomar exatamente uma parte da história da loucura como seu núcleo fundamental, né, e aquilo que, digamos assim, é a condição de possibilidade para o projeto Foucaultiano. Segundo, então, Foucault, né, Descartes, nessa parte, né, do livro, Descartes, ao estabelecer o cogito, né, ou seja, ao colocar o penso logo existo, o sujeito, como fundamento da certeza,
Tá? Ele, no processo de descrição do sujeito que está em frente à lareira, duvidando do seu corpo, etc., nesse processo, ele exclui a loucura, né? Ele exclui a possibilidade de estar louco. Então, segundo essa visão Foucaultiana, nós teríamos aqui já, no início do pensamento da Idade Clássica, nós teríamos uma exclusão do louco, né? Com uma figura fora do âmbito do pensamento filosófico, né? Fora do logos, né? De alguma maneira, o louco ele não está sequer no espaço do erro, né? Então, o louco seria, nesse caso, uma espécie de alteridade radical em relação a esse logos filosófico, né? Haveria aí, nesse processo de construção do louco como essa figura marginal, né? Essa figura do outro que se coloca, inclusive, no lugar que antes era reservado ao leproso, né? Então, nesse processo de exclusão, o logos filosófico teria, já desde o começo da era moderna, com Descartes, né, tirado o louco fora do espaço filosófico. Algo que não seria verdadeiro, por exemplo, para o espaço grego, né, que era um logos que não tinha contrário. Né? Então a loucura funcionaria como o contrário da razão. E Derrida vai contestar essa interpretação, né? Ele vai então aqui de uma maneira até um pouco interessante assim para quem pensa sempre a desconstrução como uma espécie de free play, né? Como uma espécie de um jogo livre em torno do texto. Derrida vai começar esse texto com um protocolo de leitura, né? Ele vai dizer que Foucault teria aí praticado nessa leitura de Descartes um pequeno desvio hermenêutico que fugiria do sentido patente do texto, né? Ou seja, Derrida aqui está reivindicando uma leitura correta no sentido clássico mesmo do texto, né? E de alguma maneira ele diz que todas as outras leituras, para se estabelecer, tem que passar primeiro por essa leitura correta, né? Ou seja, eu não posso simplesmente ler um filósofo, ou não posso ler um pensador de qualquer área, né? Sem antes dar a ele o direito de ser compreendido tal como ele pretendia, né? Então, a gente tem aqui um protocolo bem claro da desconstrução que é importante a gente fixar, né? No sentido de que as leituras que Derrida faz desses filósofos, né? Até pode ser que Derrida, certamente, né? Derrida comete uma ou outra injustiça nesses processos, mas essas injustiças elas são, digamos assim, involuntárias, né? Toda leitura desconstrutiva passa no primeiro momento por recuperar, digamos assim, o protocolo da leitura mais rigorosa possível do filósofo que está sendo enfrentado. Isso vale para Hegel, isso vale para Platão, isso vale para Antonin Artaud, isso vale para Edmond Jabet, para Michel Foucault, né? Ou seja, Derrida ele sempre procura fazer uma leitura rigorosa, uma leitura até certo ponto clássica, né? Nesse sentido que eu mencionei lá no começo do curso, né? Que Derrida, em algum sentido, ele pode ser tido até como um filósofo clássico, e é exatamente esse o sentido no qual ele pode ter, né? A forma de leitura de Derrida é uma forma clássica, e ele estaria criticando exatamente isso na leitura de Foucault em torno de Descartes. Foucault não teria lido, em primeiro lugar, Descartes de uma maneira rigorosa, né? E, inclusive, ele recorre ao original em latim, né? Ele faz toda uma recuperação do texto cartesiano para contestar, né, essa ideia Foucaultiana de que a loucura seria o verso, né, a alteridade fora do espaço do logos, né? Vamos ver mais ou menos como que isso se estabelece. Derrida, então, começa, como essa parte demonstra, com argumentos internos, né, para contestar Foucault. Ou seja, ele mostra que se a loucura é exatamente essa parte excluída, né, do pensamento ocidental, toda a tentativa de falar pela loucura, ou seja, de fazer aquilo que Foucault vai designar como a arqueologia do silêncio, né, a arqueologia desse silêncio provocado pelo logos que reprime a loucura, ao fazer a arqueologia, ao falar, né, já se estaria de alguma maneira caindo na linguagem e, portanto, em toda a estrutura logocêntrica, né, que comanda o próprio conceito de loucura, né? Então, de alguma maneira,
Foucault estaria aí repetindo o próprio gesto que critica, né, ao colocar o discurso louco dentro da discursividade, né, dentro da razão. Né? Então, se o louco fosse realmente totalmente outro da maneira como Foucault coloca, né, ele não poderia ser expresso, ele não poderia ser expressado em termos discursivos, sob pena de acontecer aí uma captura que repete a mesma violência repressora que está sendo criticada. Né? Então, só restaria a atitude do silêncio diante disso, né? Esse silêncio solitário, né? Diante da impossibilidade de expressar essa alteridade radical em relação à racionalidade. Né? Então, nesse ponto, Derrida faz uma espécie de acusação de que se o projeto de Foucault fosse apenas esse, ele seria autocontraditório, né? Colocar a loucura dentro de uma arqueologia enquanto algo que, digamos assim, possibilitaria esse saber sujeitado emergir, né? Para Derrida seria autocontraditório na medida em que já estaria reencarcerando a loucura dentro da arqué, né? Dentro da arqueologia, né? Arqué e logos, né? Dois conceitos tipicamente racionalistas, né? Tipicamente próprios desse pensamento logocêntrico, né? O fundamento, a arqué, e o logos, a lógica, né? Então, tudo isso constituiria uma espécie de contradição interna. Assim, afastar-se totalmente da totalidade da linguagem histórica que teria operado o exílio da loucura, liberar-se para escrever a arqueologia do silêncio, isso só pode ser tentado de duas maneiras. Ou calar-se em um certo silêncio que, mais uma vez, só se determinará em uma linguagem e em uma ordem que evitarão que seja contaminado por qualquer mutismo que seja, ou seguir o louco no caminho de seu exílio. A tristeza dos loucos, a tristeza interminável de seu silêncio, é o fato de que os seus melhores porta-vozes são aqueles que melhor os traem. É o fato de que, quando se quer dizer o seu próprio silêncio, já se passou para o lado do inimigo e para o lado da ordem, mesmo se, na ordem, combate-se contra a ordem e coloca-se em questão a sua origem. Não há cavalo de Troia do qual não tenha razão a razão, em geral. Mas, para Derrida, a verdadeira natureza do projeto Foucaultiano não seria essa. Né? A verdadeira natureza do projeto Foucaultiano seria estabelecer, né, a dimensão da decisão, né, que faz essa clivagem entre loucura e racionalidade. Né? Vamos ver essa partezinha aí. Trata-se de, no interior desse logos da livre troca, chegar à origem do protecionismo de uma razão que persiste em se colocar ao abrigo e em se constituir ela mesma como parapeito. Trata-se, então, de atingir o ponto em que o diálogo foi rompido. Partiu-se em dois solilóquios, ao que Foucault chama, com uma palavra muito forte, a decisão. A decisão liga e separa de um só golpe razão e loucura. Ela deve ser entendida aqui ao mesmo tempo como originária de uma ordem, de um fiat, de um decreto, e como um rompimento, uma cesura, uma separação, uma dessessão. Ou antes, dissensão, para marcar bem que se trata de uma divisão de si, de uma divisão e de uma tormenta interior do sentido em geral, do logos em geral, de uma divisão no próprio ato do sentire. Como sempre, a dissensão é interna. O fora é o dentro. Nele se introduz e o divide segundo a abertura da Entweihung hegeliana. Assim, parece que o projeto de atingir uma dissensão primeira do logos é um outro projeto além daquele da arqueologia do silêncio e coloca diferentes problemas. Assim, é a própria loucura da decisão que faz a clivagem entre loucura e razão, que pode ser considerado como o ponto que define um outro projeto aí em relação a esse projeto de arqueologia do silêncio, né? Que abre a possibilidade de pensar
em relação à história da loucura, sob uma outra chave, né, que não essa chave de falar por aquele que não pode falar, né, fazendo então uma arqueologia. Né. Para Derrida, a questão central aqui então é exatamente que essa clivagem, né, que se estabelece, essa decisão, esse momento dessa decisão, é um momento louco, né? E é louco em que sentido? No sentido de que ele não tem um alicerce no qual ele possa se basear, né? Ele é sempre um momento que separa de uma maneira infundada, né, aquilo que busca separar, né? E ele vai justamente fazer aí a remissão, já desde a epígrafe, né, ao Søren Kierkegaard, né, que, como nós sabemos, né, foi uma influência grande no pensamento no pensamento francês dessa época, e vai retornar justamente nessa questão da decisão muito fortemente no Força de Lei, né? Muito mais tarde, na obra de Derrida, lá nos anos 90, né, essa ideia de que é preciso decidir, mesmo que a justiça nunca se estabeleça como direito, né, que a justiça seja sempre o fantasma irredutível à sua forma jurídica, ainda assim é necessário decidir, e essa decisão é sempre carregada por uma loucura, né, na medida em que ela não pode ser, não tem o alicerce da fundação desejada, né? Do contrário, se houvesse essa edificação pré-ajustada, não seria necessário decidir, né? Já se estaria colocado diante da resposta ao problema. Então, justamente esse ponto de decisão louco, né, nesse sentido específico, é o que vai chamar a atenção de Derrida. Mas isso, digamos assim, de um ponto de vista mais interno. Além disso, ele ainda coloca, e aqui eu acho que é a questão mais importante do texto, né, ele coloca que quando Foucault estabelece essa série, né, no qual a loucura fica excluída, né, na verdade ele não estaria fazendo uma boa leitura de Descartes, porque para Descartes o mais louco que a própria loucura seria o sonho, né? O sonho seria, que é o estágio seguinte da série, né? O sonho seria um estado, né, no qual o cogito ficaria recolhido para sua dimensão apenas inteligível, porque no sonho nós não seríamos passíveis de confiança, né, de nenhuma das nossas impressões sensíveis. Né? Quer dizer, toda a sensibilidade no sonho ela não é confiável. Né? Tudo que nós experimentamos por meio dos sentidos simplesmente resultado, né, do estado de sonho. Então, o cogito se recolhe para apenas a inteligibilidade. Então, aqui nós teríamos uma espécie de um a mais em relação a essa loucura. Né? Para Derrida, então, o próprio cogito cartesiano, ele poderia conter em si mesmo essa ameaça de loucura. Né? Essa ameaça de loucura nunca teria sido expurgada por Descartes completamente, né? De uma tal maneira que nós não poderíamos aí subscrever essa divisão que Foucault faz. Bom, tudo isso pode parecer um pouco estranho, né? A forma mais fácil de se interpretar isso é pensando que, bom, Derrida aí estava demarcando território e tomou uma pequena disputa exegética em torno de Descartes com Foucault como o seu ponto de diferenciação e separação em relação ao mestre, estabelecimento de espaço e assim por diante. Né? A gente poderia reduzir isso a uma questão mais anedótica, mas na verdade eu quero mostrar para vocês que existe nessa crítica de Derrida em relação a Foucault, existe algo mais profundo aqui em jogo. E o que é isso que está em jogo? Nós vamos ver que aqui, assim como vai aparecer nos ensaios com Levinas e com Artaud, onde Derrida vai se colocar como crítico de um certo empirismo da transcendência, né? O que vai se colocar é essa relação então entre o dentro e fora, imanência e transcendência. Né? É isso que está por trás desse debate com Foucault, que vai para muito além dessa questão apenas exegética em relação a Descartes. Né? O que é exatamente o que está em jogo aqui então? Bom, Foucault estabelece então
o logos, né, e o seu fora. Ou seja, ele afirma, então, um espaço de imanência, né, que seria o espaço da razão, e uma transcendência, essa imanência, uma alteridade, algo que está fora dessa racionalidade, que é a loucura. Né? Então, a topologia desse espaço é uma topologia que divide uma parte dentro e uma parte fora. Ora, na medida em que... Qual é a parte dentro? O cogito. Né? Qual é a parte fora? A loucura. Né? Qual é esse espaço? O espaço filosófico. Então aqui, Foucault está contrastando filosofia e não filosofia, num certo sentido. Né? E aqui Derrida, então, vai voltar à sua posição hegeliana, né? E também, mais até do que hegeliana, inspirada em Bataille, né? Mas aí partindo de Hegel, como, novamente, né, um contraponto a essa visão entre imanência e transcendência. Né? Porque, na medida em que a loucura ameaça por dentro o cogito, né? Na medida em que o cogito nunca exclui totalmente a loucura, né? O cogito pode ser louco, eu tenho aqui sempre a ameaça interna da loucura. Né? Então eu não tenho uma totalidade que fecha e lá do outro lado eu tenho a loucura. Eu tenho sempre uma energia louca, né? Eu tenho sempre algo que digamos assim, ganha a sua forma de uma maneira infundada, né? De uma maneira que pode se associar então a essa ideia de loucura, e que nunca se completa com uma totalidade com um fora. Né? Quer dizer, o cogito está permanentemente ameaçado de ser louco. Né? É a ameaça que Descartes vai nomear como ameaça do gênio maligno, né? A ameaça de que tudo possa ser simplesmente diferente de como a razão coloca, né? Até mesmo as idealidades matemáticas. Né? Então, essa ameaça do gênio maligno teria sido contida por Descartes, né? Diz o Derrida, pela introdução de Deus aí, né? Como um fiador dessa certeza. Né? Mas, se nós eliminarmos essa entrada dessa garantia teológica que entra como que pela porta dos fundos do cartesianismo, depois de estabelecida o sujeito, né, nós ficamos aí com essa ameaça interna, né, do cogito podendo a qualquer momento ser louco. Né? Nós ficamos com a possibilidade de que a própria realidade seja louca. Né? E o que eu quero dizer com isso, a realidade seja louca? Eu quero dizer que as dimensões do aleatório, né, as dimensões que desorganizam qualquer tipo de esquema pré-ordenado, qualquer tipo de harmonia, elas estão sempre nos ameaçando por dentro, né? E não simplesmente como um fora que fica lá, né, no outro lado. Né? Então, é isso que vai dar origem mais tarde, por exemplo, à ideia de espectrologia, né? Esse domínio do fantasma, esse domínio do inconsistente, né? Como algo que escapa, digamos assim, à forma. Né? Então, aqui o Derrida ele vai colocar um problema, né, por trás dessa estrutura de uma discussão exegética sobre Descartes. Ele vai colocar o problema da imanência e transcendência. Né? Enquanto Foucault, na História da Loucura, trabalharia com uma imanência da razão, né, do discurso, e, do outro lado, a transcendência da loucura, né, na medida em que reprimida, fora do espaço filosófico, Derrida vai colocar sempre o dentro, né, a imanência que nunca se completa. Né, e, portanto, as forças de abertura, né, que são essas forças associadas à loucura aqui nesse ensaio, essas forças de abertura são sempre forças que são as próprias forças que impulsionam a tendência ao fechamento. Né, ou seja, é a mesma economia aqui que abre e fecha, né? Tudo vem de dentro, né? Mas num sentido em que o próprio dentro e fora se perdem, né? Porque a topologia não é mais entre um espaço aberto e um espaço fechado. Né? Então aqui a gente tem, eu acredito, uma discussão bastante interessante, né? Também entre filosofia e não filosofia, né? Se é possível ter um espaço não filosófico, onde Derrida, curiosamente, vai ficar bem mais próximo de Hegel e também de Bataille, do que de Foucault, e de outros filósofos do qual ele também foi muito próximo, como, por exemplo, o Emmanuel Levinas. Então, eu acho que
esse aspecto é importante ser destacado para se entender porquê dessa, digamos assim, posição forte de Derrida em relação à história da loucura. Bom, são filósofos gigantes, né? Como eu falei, um duelo de titãs, e certamente seria possível abordar por muitas outras formas, mas encerramos por aqui hoje, e voltamos na próxima semana aí com Derrida e Freud, outro grande, um outro gigante do pensamento do século XX. Até mais!